O Filosofando está de volta e hoje falamos sobre um dos temas mais importantes, sobre Jesus, na leitura espírita. Gostaria de lembrá-los de que o nosso e-mail para as inscrições e para outras comunicações é o cefeorg@gmail.com. E o portal de estudos, a que nos referimos no primeiro bloco, é o www.filosofiaespírita.org. Lembre-se, a sua opinião é muito importante para nós. Utilize o facebook.com/cefeorg. Professora Sônia, vamos então dar continuidade a esse tema fascinante. Muito, muito, Márcia. E eu lembro mais uma vez que os textos que estão sendo aqui reflexionados com todos estarão à disposição do site que você citou como produto de pesquisa e de estudos que o CEF realiza, né? Então, Allan Kardec, como nós já citamos o livro A Gênese, nesse livro ele começa por analisar a natureza e o caráter dos milagres realizados por Jesus, enfatizando a nossa tendência à credulidade no fantástico, no sobrenatural e no maravilhoso. Depois, no capítulo 14 deste mesmo livro, ele estuda a natureza dos fluidos, ou seja, das energias que transitam no planeta e as energias provenientes dos corpos, assunto que hoje a ciência desenvolve com trabalhos de cientistas da envergadura de um Marcelo Gleiser, brasileiro, por exemplo, além de outros cientistas do nosso país ligados ao movimento espírita e que desenvolvem trabalhos de pesquisa, como o professor Silvio Schibeni, que também é professor de filosofia na Unicamp. Então, no livro A Gênese, nós temos toda uma parte inteira deste livro, não é? que começa a falar sobre os milagres de Jesus, do capítulo 13º até o capítulo 15, né? 15º. Ele começa analisando os milagres de Jesus, os milagres no sentido teológico, explica que o Espiritismo não faz milagres e por que não faz, porque todos esses milagres, ou considerados como tal, têm as suas explicações nas leis divinas ou naturais, né? O capítulo 14 fala sobre os fluidos, conforme nós já dissemos. Nesse item, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, como, por exemplo, dupla vista, a vista espiritual ou psíquica, sonambulismo, os sonhos como produto da emancipação da alma, a catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões, possessões. Todos esses assuntos relacionados à convivência de Jesus com as pessoas que estavam ao lado dele, as pessoas que buscavam as explicações e as curas necessárias à sua existência mais normal, não é? No capítulo 15º, os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus, sonhos, estrelas dos magos, a dupla vista, as curas de Jesus, os possessos e as ressurreições. Então, é um livro que vai trazer para nós, Márcia, toda uma explicação necessária e importante acerca da superioridade do Mestre, né, para que nós possamos começar a compreender, já que o nosso entendimento está circunscrito, limitado ao plano moral que nós estamos situados, que é o de provas e expiações, né? Jesus, naturalmente, não fundou religiões, ele veio ensinar posturas de vida, canalizando as atenções sobre si, para que nele víssemos como reto agir, a correta forma de viver, a firme maneira de nos postarmos diante dos desafios existenciais. É preciso dilatar a nossa visão. O Espiritismo nos auxilia neste processo, nos liberta de interpretações menores e ligadas a movimentos de interesse pessoal e limitadores de consciência. Somente com as orientações espíritas nós podemos garantir a nossa liberdade de consciência,
ao mesmo tempo em que aprendemos com os espíritos superiores presentes na codificação a conduzir a nossa mente e coração para o conhecimento pleno. Nós temos uma outra obra a ser indicada aos nossos seguidores do programa Filosofando, que é a obra de Leon Denis, chamado Cristianismo e Espiritismo. Né? Então, eu vou ler aqui só um pequeno trecho, Márcia, onde ele diz o seguinte: Jesus não havia fundado a religião do Calvário para dominar os povos e os reis, mas para libertar as almas do jugo da matéria e pregar, pela palavra e pelo exemplo, o único dogma de redenção, o amor. Então, apenas e tão somente amor, Jesus veio nos ensinar a compreender e a exercitar, né? O Espiritismo, portanto, liberta Jesus das religiões e nos resgata a sua pessoa para que possamos estudá-lo, não como encarnação de Deus, mas como ser pleno, a mostrar-nos os caminhos a serem trilhados para que possamos ser como Ele é. Jesus não vai voltar como querem as religiões, porque o seu espírito nunca se afastou do planeta cuja criação ele acompanhou. Jesus não vai voltar no juízo final, porque ele nunca se afastou das consciências humanas, onde está, vivo, não como um arquétipo de herói mártir, mas como modelo de ser. Aliás, nós já estamos no período denominado pelas religiões de juízo final, ou seja, período das avaliações morais para que nós possamos caminhar mais livremente em direção a Deus e ao plano imediato de evolução consciencial que nos aguarda, que é o de regeneração. Interpretar Jesus conforme os pensamentos humanos de qualquer ordem é desconstruir a sua imagem, modelo de vida e conduta. Então, Márcia, nós vamos falar muito mais acerca de Jesus, porque ele traz para nós um manancial de pesquisas e de estudos aprofundados imenso, né? Além do que a sua postura diante de determinadas ideias meramente humanas era muito taxativa, ele tinha autoridade que lhe conferira a sua própria evolução. E, portanto, é importante que nós estudemos Jesus sob a ótica espírita, sobre a visão espírita, com a leitura espírita, para que nós possamos compreender o mais e melhor. O que você acha? A leitura espírita de Jesus nos aproxima dele, na verdade. Exato. Enquanto que esses acréscimos que foram feitos à sua personalidade, à sua figura, mistificando e mitificando, né, Jesus, afastam as pessoas de Jesus, né? Basta a gente ver o que acontece na Europa hoje em dia, que as pessoas não querem mais ouvir falar em Jesus, porque ficaram talvez com aquele ranço, né, da Igreja Católica medieval, né? Exatamente, porque é o Jesus mito. O Jesus mito é inalcançável. Né? Nós não podemos chegar perto de um mito, mas podemos chegar perto do Jesus pela leitura espírita trazida para nós pelos espíritos superiores, porque ele é um exemplo de conduta, de comportamento. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas será que nós entendemos tudo isso? Né? Então, o que o Espiritismo nos propõe? A reflexionar, ou melhor dizendo, a reflexão em tudo aquilo que ele ensinou. Né? Porque senão nós estaremos apenas na superficialidade do que Jesus fez e ensinou. Ele não veio, conforme dizem os nossos autores, e nós sabemos que ele não veio para fundar religiões. As religiões são obra humana e, como tal, sofrem mudanças, modificações, alterações, inserções. O ensinamento de Jesus é eterno. Uhum. E é importante que a gente estude o Evangelho, né, onde estão as suas lições, o seu corpo de conhecimentos que ele quis transmitir, e que a gente realmente aplique, porque lá estão previstas todas as circunstâncias, né? É também atemporal, na verdade, nas parábolas, nas exemplificações que ele deu, nas atitudes que ele tomou, a gente tem todo um parâmetro
de conduta ideal a seguir, né? Se nós quisermos Exato. chegar ao reino de Deus. E Allan Kardec fez um estudo monumental no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele destaca o ensinamento moral de Jesus, uma pesquisa imensa, né? E que consta também do Obras Póstumas, as ponderações de Kardec, além da obra de pesquisa que ele fez, e que nos legou como herança, herança de conhecimento a ser adquirido. Não só lido, conforme nós sempre dizemos, que a codificação não é uma obra literária, né? É um ensinamento profundo, alicerçado em verdades eternas e imutáveis. Então é sobre isso que nós precisamos nos fixar, né? É nisso que nós precisamos nos fixar, melhor dizendo, e é com o Espiritismo que nós vamos começar a compreender melhor a personalidade de Jesus dentro do nosso alcance de provas e de expiações. Mas haverá um momento no plano de regeneração onde nós vamos alcançar um pouco mais esse conhecimento tão belo que é a vida de Jesus. Assim seja, né? Bom, estamos então terminando o Filosofando de hoje, deixando aqui o convite para que você se associe ao Clube Amigos da Boa Nova e auxilie essa rede de televisão e rádio a prosseguir com esse trabalho maravilhoso de difusão da doutrina espírita. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o e-mail amigosdaboanova.com/espiritismo SOS. E até a próxima semana. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.